A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta oportunidade para dar desdobramento ao nosso maravilhoso assunto, ao assunto da nossa temática, a qual nós estamos trabalhando uma perspectiva bíblica sobre o Espírito Santo. Então nós vamos hoje falar sobre o Espírito de Deus, sendo que nós iniciamos então, o capítulo 3, falando na aula retrasada sobre os pronomes pessoais. Depois, na aula passada, nós falamos sobre o Espírito Santo e agora o nome Espírito de Deus. E aí nós vamos observar em muitas passagens bíblicas o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus. Em Gênesis 1 e 2, um texto bem conhecido, aonde no versículo 1 de Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, ou em outra tradução, movia sobre as águas sobre a face do abismo. E aí nós vamos observar, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, Ruach Elohim, se movia ou pairava sobre a face das águas. E aí nós vamos observar então que este nome já aparece lá no início de Gênesis. Nós vamos observar também, é natural que o Espírito Santo seja chamado Espírito de Deus, visto que ele é enviado por Deus. O próprio Jesus falou que ele iria e enviaria, rogaria ao Pai e enviaria o outro Consolador, como aqui já falamos na aula passada. Então, o Espírito aqui testifica, identifica a terceira pessoa da Trindade. Deus revela a sua deidade. Então, nós já observamos que isso aqui nós já falamos, nas aulas passadas, e aí nós observamos, então, que o nome a qual aparece já no início de Gênesis é o Espírito de Deus. O Espírito é chamado Deus porque a divindade pertence às três pessoas da Trindade. Ele é chamado Espírito de Deus porque é enviado pelo Pai, em João 14, 26. Ele é chamado Espírito de Deus porque é promessa do Pai, Atos 1 e 4. A importância do nome está na identificação com o Pai e revela a relação íntima com ele. Por isso que a Bíblia vai nos mencionar, e aqui no livro nós trabalhamos também, por exemplo, não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus, pneumateos, no grego, habita em vós? Então nós já observamos que além dele ser Deus, terceira pessoa da Trindade, também nós já falamos aqui o Espírito Santo, agora Espírito de Deus. No hebraico, Ruach Elohim. Agora nós estamos vendo no grego, Pneuma Theos, mostrando então que ele é o Espírito de Deus. Mas na nossa fala aqui, tinha outros elementos para nós falarmos, mas eu quero ser bem objetivo, bem sucinto, para que nós possamos agregar também o Espírito de Cristo. Quando falamos Espírito de Deus, porque ele provém de Deus. Quando falamos Espírito de Cristo, porque ele provém de Cristo, até porque é um Deus só, como aqui já falamos de antemão. Espírito de Cristo. Este nome está relacionado à obra da redenção, que Cristo realizou por meio, ou melhor, por amor de nós, De nós. Desde os tempos mais remotos, o Espírito Santo vinha testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. É lógico que aqui nós estamos mencionando 1 Pedro 1 e 11, então você pode ali confirmar na sua Bíblia, mas porém, Pedro está se referindo às passagens, por exemplo, de Isaías 53 e tantas outras, a qual vou mencionar
que, através do Espírito, o profeta estava mencionando, mostrando a obra salvífica de Cristo, né, o preço a qual ele pagou na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida, mostrando que pelo Espírito já estava nos revelando de antemão tudo o que Cristo passaria por mim e por você. É uma obra redentora, maravilhosa, graciosa e amorosa, porque não tem como nós não vermos o amor de Deus, porque a máxima expressão do amor de Deus é aquela que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com isso, nós observamos então que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo já vaticinava através dos profetas, mostrando toda a obra da redenção, tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós vamos observar, esta é uma das razões porque ele é chamado Espírito de Cristo. Ele acompanhou todos os passos, atos e palavras de Cristo em sua missão divina a favor dos homens, a favor de mim e de você que está aí nos assistindo, vendo e ouvindo esta mensagem da parte do Senhor. E eu espero que o Senhor possa, de uma forma toda graciosa, falar ao seu coração o quanto Ele te ama, o quanto Ele nos ama e o quanto Ele tem para com a minha e para com a sua vida. Com certeza nós não estamos aqui apenas fazendo um estudo sistemático, mas principalmente nesse estudo sistemático, falar do amor poderoso de Deus e daquilo que Ele fez pela minha e pela sua vida. Podemos observar também Romanos 8 e 9. O próprio apóstolo Paulo nos fala de dois títulos, Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Mostrando então aqui, quando a Bíblia refere-se a Espírito de Deus e Espírito de Cristo, esse texto nos mostra a sua identificação com a pessoa do Pai e com a pessoa do Espírito Santo. Um pouco mais abaixo, nós fizemos aqui na nossa pesquisa, a qual David Onshun, nós vamos observar que ele diz o seguinte: alguns ensinam que o Espírito Santo é diferente do Espírito de Cristo. Ensinam que, ao nascer de novo, a pessoa recebe o Espírito de Cristo e só recebe o Espírito Santo ao receber o batismo do Espírito Santo. Se isso for verdade, não deveríamos também orar para receber o Espírito do Pai? Então veja bem, esse ensinamento não é baseado no verdadeiro fundamento da Santíssima Trindade, mas numa falsa teologia. O Espírito de Cristo é o mesmo Espírito Santo. Apenas com os seus nomes nós podemos observar toda a dinâmica que está em cima da terceira pessoa da Trindade. Não há nenhuma distinção especial entre as expressões Espírito de Deus e Espírito de Cristo e Espírito Santo. Então nós vamos um pouco mais abaixo, onde a Bíblia também vai nos mostrar a respeito do relacionamento do Espírito de Jesus com o Espírito Santo. Sabemos foi gerado pelo Espírito Santo, que aí nós observamos Lucas 1,35, foi ungido com o Espírito Santo no Jordão. Mateus 3,16 vai falar do batismo de Jesus. Pelo Espírito Santo recebeu o poder para sofrer na cruz do Calvário. Hebreus 9,14, aonde também menciona, e de antemão também, na outra aula nós mencionamos, que ali vai nos mostrar o Espírito eterno. Daí nós vamos ter aqui que pelo Espírito Santo foi ressuscitado, né, enviado pelo nome de Cristo, João 14,26, ele é o Espírito enviado por Cristo. Então observamos tranquilamente que ele é Espírito de Deus, Espírito de Cristo. O Espírito é o princípio da vida espiritual, por meio de quem os homens nascem no reino de Deus. Veja só que interessante, maravilhoso. Essa nova vida espiritual é comunicada e mantida por Cristo. Em João, capítulo 1, versículo 12 e 13,
A missão do Espírito Santo é a de glorificar a Cristo. E agora, para concluir, não menos importante, nós temos o Espírito Eterno, a qual mencionamos de Hebreus 9,14. O Espírito Santo, sendo Deus, obviamente, um dos seus atributos como divino é a sua eternidade e autoexistência. Isto não significa que não esteja separado da divindade. De acordo com Refidim, veja bem, 2003, página 83, as pessoas da Trindade são distintas em suas manifestações, mas pertencem à mesma essência, invisível e eterna. Então, nós aqui fechamos então mais esta aula, falando aqui sobre o Espírito de Deus, Espírito de Cristo e o Espírito Eterno. Que o Senhor possa abençoar a sua vida de uma forma toda especial. Espírito Eterno, para nós concluirmos, nós podemos aqui também agregar que ele é eterno e ele é autoexistente. E como eterno, nós observamos que os homens nasceram para serem eternos, mas tem um início dado por Deus. Agora, ele é Deus, então ele é autoexistente, ele é soberano e ele é Deus. E se ele é Deus, a sua eternidade é diferente da eternidade dos homens, pelo fato dele ser criador, enquanto que os homens são criatura. Os homens são eternos, com Deus ou sem Deus, futuramente. E que Deus guarde, que você possa ter essa eternidade, principalmente pós-túmulo. Aí nós temos a eternidade, que é estarmos com o Senhor na glória. Porém, mesmo que alguém esteja sofrendo eternamente, porque não é o nosso desejo, e nem o desejo de Deus, porque a Bíblia fala em Timóteo 2 e 1 em diante, que o desejo de Deus é que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos, nós observamos que ele é autoexistente e é eterno como Criador. Que Deus te abençoe poderosamente e que nós possamos aí aprender sempre um pouco mais da palavra do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.